Lição 17, página 1 do livro 2, Essentials. Temos 4 temas nesta lição: Object Order, Genitive Case, Months and Time Expressions. Bem na página número 1, comecemos pelo Grammatical Preview do primeiro tema Object Order. Veja este exemplo. The boy is giving a present to the teacher. Recorde-se da lição 16, onde estudamos a fórmula universal sujeito, verbo, objeto, e neste exemplo, the boy representa o sujeito da oração, aquele que de alguma forma desempenha a ação a seguir. The boy is giving, no caso aqui está dando, a present to the teacher. Tanto a present quanto the teacher, todo esse conjunto forma o objeto. Neste caso aqui, subdividido em 2 partes. O objeto direto, a preposição e o objeto indireto. A palavra objeto significa complemento. É uma linguagem técnica e quer dizer que complementa-se a ideia. Neste caso, observe, o menino está dando. É óbvio que você pergunta o quê? E a resposta direta é um presente. O menino está dando um presente. Portanto, o complemento direto é um presente. Para o professor, para a professora, para a mãe dele, enfim, isso não importa. Nesse exemplo, para a professora é o objeto indireto, ele complementa indiretamente, secundariamente. É muito comum em inglês você inverter as posições dos objetos direto e indireto e com isso elimina-se a preposição. Veja como ficou logo abaixo. The boy is giving the teacher a present. Nós invertemos a posição, a ideia é a mesma, mas a preposição to desapareceu. Então, seja lá qual for a preposição, você vai ter a oportunidade nos próximos exercícios de verificar. Ao inverter a posição do objeto ou dos objetos, você vai eliminar a preposição. Tá? Esse é um expediente muito comum em inglês. Vamos para a página número 2 e você vai poder praticar um pouquinho. Veja lá o que está pedindo o primeiro exercício. Invert the position of the objects. Follow the example. Example. I'm writing a letter to Mrs. Morales. I'm writing Mrs. Morales a letter. Você veja que, coincidentemente, a preposição to, também nesse exemplo, desapareceu. É isso que você vai fazer com os próximos exercícios, das letras A até a letra F. Miguel is writing a letter to Susan. Como é que vai ficar? Pensa um pouquinho, olha no exemplo e resolva essa questão. Caminhando para a página 3, temos o exercício número 2, que pede que você mude para object pronouns, ou pronomes do objeto, e depois faça a inversão que nós acabamos de ver no exercício número 1. Então, também lá na última lição do livro 1, nós vimos essa questão relativa aos pronomes do objeto. Olha o exemplo aí. I'm writing a letter to Mrs. Morales. I'm writing a letter to her. Mrs. Morales seria uma senhora casada. Então, estou escrevendo uma carta para ela, her. Ah, mas não é she. Não, lembre-se, lição 16. She é quando você coloca na posição de sujeito, no começo da sentença. Quando é no final, é a posição de objeto e o pronome é her. Então, primeiro você substitui. E agora você inverte. Olha aí, I'm writing her a letter. E a preposição desaparece mais uma vez, tá? Então, o mesmo você vai fazer nas próximas sentenças. Miguel is writing a letter to Susan. Então, primeira coisa, vamos colocar um pronome para Susan. Miguel is writing a letter to Susan. Você já sabe, é her, né? E agora você inverte. Miguel is writing her a letter. Muito bem. Vamos para o próximo tema dessa lição, que é o chamado genitive case, representado por um apóstrofe S. Alguns outros autores chamam também de caso possessivo ou possessive case. O fato é o seguinte, nós temos essa variedade ou variação de formato na estrutura da língua inglesa para transmitir a ideia de pertinência. Não necessariamente de que pertence, mas que é relativo a. Deixa eu simplificar. O apóstrofe S habitualmente traz uma ideia de posse, embora nem sempre seja assim. Vamos então ver alguns exemplos. Veja aí, my book, né? Mike, na página 4, você pode dizer Mike's book.
quer dizer que o livro é do Mike. Veja lá, the director's room é igual a his room, é o quarto, a sala dele, né? The director's room é igual a his room. Mike's book é igual a his book. E poderia até dizer ainda, the book of Mike, o livro do Mike. Temos diversas maneiras de indicar posse. Vamos nos concentrar nessa do apóstrofe S. Esta técnica é utilizada especialmente para essas 4 situações que você vê no final da página 4. People, animals, time expressions e astral expressions. Olha lá, o que é people, né? The book of Mike é igual a Mike's book, entre parênteses, his book, o livro dele. O leite do gato, the milk of the cat, pode ser the cat's milk. Portanto, animais, você vai poder usar a técnica. Time expressions são expressões de tempo, hoje, amanhã, né, próxima semana, semana passada, ontem, olha aí, the lesson of yesterday, a lição de ontem. Nós podemos representar de outra forma, yesterday's lesson. Finalmente, astral expressions. Astral, o que é? Estrela, lua, sol, planeta, são astros mesmo. Então, the rings of Saturn pode ser Saturn's rings. Essas são as 4 clássicas. Nós vamos ver que tem lá na página 5 algumas exceções, alguns detalhes e mais uma possibilidade. Mas, por hora, são esses os casos. Eu quero destacar que quando você tem, por exemplo, a perna do atleta, né, a perna do jogador, então vai ser, o jogador é player, então vai ser the player's leg, né, a perna do atleta. Agora, se for a perna da mesa, né, the leg of the table, não vai ser the table's leg. Por quê? Table é uma mesa, não é nenhum dos 4 casos, não é um animal, não é uma pessoa, não é uma expressão de tempo e não é uma expressão astral. Portanto, não vai se usar habitualmente essa fórmula, ok? Vamos então para os detalhes na página 5. Primeiro lá, da letra A até a letra F. Se você tiver um substantivo, né, no plural que termina com S, você só vai colocar o apóstrofe. Olha o exemplo. The house of my friends. Vai ficar my friend's house. Então, é a casa dos meus amigos. Já está no plural com S. Então, você só coloca o apóstrofe. Mas, the toy of the children, que é o brinquedo das crianças, children é plural. E aí você pode pôr o apóstrofe S, the children's toy. Na letra B, também fala de terminação em S, mas dessa vez é quando você tem um substantivo, um nome que termina em S naturalmente. Como é o caso de Jesus, ó. The love of Jesus, o amor de Jesus. Você tem 2 opções. Você pode fazer igual ao exemplo anterior, colocar só apóstrofe ou coloca apóstrofe S. Olha as 2 formas. Jesus love com apóstrofe or Jesus love com apóstrofe S. Na letra C, nós vamos ver um caso que você tem 2 possuidores e apenas um objeto possuído, né? When there are 2 possessors and just one possessed thing. Você põe apóstrofe ou apóstrofe S, seja como for, só para o segundo elemento. Veja aí, Michael and Joanna's house. Tem uma casa e 2 proprietários nesse caso, né? Na letra D, ao contrário, nós temos 2 proprietários, mas também temos 2 casas, ou, desculpe, 2 coisas a serem possuídas. No caso aqui, o exemplo é casa, né? E você vai colocar o apóstrofe ou apóstrofe S, dependendo da circunstância, para cada um dos possuidores. Então, Joanna's and Jack's houses. A casa da Joana e a casa do Jack. A letra E é quase que um complemento daquelas 4 condições que nós vimos na página 4, que diz o seguinte: organizações ou grupos de pessoas, nós podemos usar as 2 formas assim, meio que sem maiores problemas. The decision of the government também pode ser the government's decision. The objective of the company is the company's objective. Tá bom? E, finalmente, aquilo que eu já comentei, o apóstrofe S não é habitualmente utilizado para coisas ou ideias. Ó, they're cleaning the windows of the house. Então, eles estão limpando as janelas da casa. Não é the house's windows. Tá? The end of the movie é o fim do filme mesmo, não é the movie's end. E the beginning of the problem não é the problem's beginning. Aí, nesse caso, você não usa a técnica. Na página 6, temos exercícios, o número 3, pedindo para que você mude
a expressão que está sublinhada, né? Change the underlined word, write a new sentence. Então, use a palavra ou palavras em parênteses. Olha bem, his car is very fast. Tira o his, que é dele, carro dele, e põe lá, Peter's car is very fast. Tá bom? Faça as demais sentenças. O número 4, você deve prestar atenção, porque está pedindo para que você junte os nomes, os substantivos, usando a técnica do apóstrofe ou apóstrofe S, ou ainda usar a preposição of. Lembra daqueles casos da janela da casa, né? The window of the house. Então, você tem que analisar e ver se é possível colocar apóstrofe S, ou se precisamos manter a forma mais latina, tá certo? Então, vamos ver como é que fica. Você tem lá, the driver, that car. The driver of that car, quer dizer, o motorista daquele carro. Não é the car's driver. Agora, the friend Peter, eu posso dizer Peter's friend. Peter's friend. The book Joanna, como é que vai ficar? Muito bem, o possuidor é Joana, então vai lá, Joanna's book. Notou que o the sumiu, né? Esse determinante aí, ele sumiu. Joanna's book. E assim vai. No caso aí, a letra B parece que vai admitir duas possibilidades. Pensa direitinho, resolva até a letra H. Vamos para a página 7, uma lição já relativamente longa, mas importante. Temos os meses do ano. Então vamos ver a pronúncia. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Curiosidade que os meses do ano, né? There are 12 months in a year. 12 meses, existem 12 meses no ano. Atenção, se você utilizar somente o mês, você vai colocar a preposição in. Então, olha o exemplo aí. My birthday is in May. Então, meu aniversário é em maio, dentro daquele mês. Mas, se você precisar colocar a data, o dia do mês, aí vai mudar. Você vai pôr a preposição on. Olha o exemplo. My son's birthday is on May 7th. Ok? De acordo com isso, vai para a página 8 e você vai fazer um exercício interativo. Você vai falar do seu aniversário, lembrando que a pronúncia, docinho de pêssego, né? Do nosso amigo Arthur. Vamos lá. Use the months. My birthday is on. E aí você completa. Como está colocando on, eu vou querer ver o mês e a data. Já my father's birthday is in, como está só o in, é só o mês. Complete direitinho, tá bom? É isso aí, ilustração na página 9. Até a próxima lição.